Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos esperar o pessoal entrar. Estamos ao vivo aqui na nossa live de segunda, às 19h30 em ponto. Toda segunda-feira estamos aqui marcando ponto, né? Vou dar uma boa noite aí para quem está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou abrir a caixa preta aqui, então espero que vocês fiquem até o final, tá? Porque vai ser rico. Queria muito que alguém tivesse me contado isso antes, né? Que eu não tivesse precisado quebrar tanta cabeça para aprender as coisas que eu vou falar para vocês aqui. Então, não percam, tá? Vou pedir para que o pessoal que está entrando dê uma ajudinha aí. Aperta no aviãozinho aí embaixo, envie essa live para outros colegas advogados de vocês, porque isso vai ser produtivo para todos. Eu sei que o tema hoje é o que eu faria se eu tivesse passado na OAB hoje, que eu sei que tem muita gente que acabou de passar, né? Mas esse tema também serve para uma galera que está um pouco aí perdida, que está precisando encontrar o caminho. E eu sei que hoje vai ser mais fácil para vocês começarem a encontrar aí esse ritmo, esse caminho de vocês, tá? E vou contar também tudo que aconteceu aí na minha vida, na minha jornada. Vocês vão aprender com os meus erros, porque eu errei bastante também, tá? Para quem não sabe, já tem aí aproximadamente 10, tô no 11º ano, 12º, tô indo pro 12º ano de profissão. Então já tive bastante tropeços e eu quero que vocês encurtem aí o caminho para o sucesso na advocacia. Então fiquem até o final, porque hoje o tema é babado. E outra coisa, gente, a nossa live, ela costuma ter a duração aí de 30 a 40 minutos e conteúdo muito prático para vocês aplicarem mesmo aí no dia a dia. Então aguenta aí, porque é pouco tempo, mas com muito conteúdo rico. Hoje eu vou abrir a caixa preta, como eu falei para quem estava entrando lá atrás, tá? Eu sei que a prova da OAB aconteceu recentemente, tem uma turma aí que acabou de passar. Não vou trazer dica de direito, gente. Eu quero que vocês aprendam a ter rentabilidade mais rápido na advocacia. Entendam que o mercado tá aí, tá? Basta a gente encontrar o nosso caminho. Então hoje eu vou ensinar para vocês aqui uma maneira mais fácil para encurtar realmente esse caminho que eu levei aí tantos anos para descobrir. Quem dera se alguém tivesse me contado antes. E aí a ideia é justamente fazer com que vocês aprendam com as experiências que eu vivi. Não existe uma receita de bolo, tá, galera? Cada um vai ter a sua própria vivência. Mas eu gosto muito de ler biografias, de assistir vídeos com histórias das pessoas, justamente para entender o que eu posso, né, com aqueles erros e acertos, aplicar na minha vida, para seguir um caminho melhor, para crescer como pessoa, crescer como profissional. E hoje realmente eu vou contar tudo aqui para vocês que eu fiz de errado e tudo que eu fiz de certo, e vou trazer esse caminho. Então aproveita e já manda aí pra galera. Se você tiver dúvida também, pode mandar aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Eu gosto muito de responder as perguntas de vocês, porque eu também aprendo com isso e a gente troca bastante. E eu sei que vocês têm algumas questões do dia a dia que a gente pode conversar aqui, que são coisas que provavelmente eu já passei, as pessoas que convivem comigo já passaram. Eu recebo muitos jovens advogados lá no escritório, então eu sei que o que vocês estão vivendo hoje não é muito diferente do que eu vivi lá atrás, né? O caminho aí vai ser muito próximo, então as dúvidas acabam sendo frequentes, e eu sei que a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa, então não tenha receio, pode mandar a tua dúvida aqui no comentário e também encaminhar essa live para os nossos queridos colegas advogados, porque o Instagram vai entender que essa live é relevante, que esse tema é importante, que ele precisa ser tratado aqui por mais pessoas. Combinado? Agora bora começar aqui falar um pouquinho sobre o conteúdo da nossa live. Como eu disse lá atrás, anteriormente, a ideia, gente, é realmente trazer a minha experiência para que vocês entendam como fazer para ter rentabilidade na advocacia mais rapidamente, né? Não precisa ficar aí 10, 11 anos batalhando
e isso aconteça com uma rapidez um pouco maior. É óbvio que, como tudo na vida, não existe imediatismo. Eu não trabalho isso aqui, tá? Não trabalho isso nas minhas redes, não vivo isso na minha vida. Tudo na vida da gente tem um tempo de maturação, né? A gente precisa ganhar uma experiência, mas pode ser um caminho um pouco mais curto. A gente pode ver aí a cor do dinheiro ter uma rentabilidade muito antes do que a gente imaginava na advocacia. Eu tô vendo aqui que tá tendo uma diferençazinha de som. Se começar a ficar muito baixo, se vocês não conseguirem ouvir o que eu tô falando, me sinaliza aqui nos comentários, tá, gente, que eu aumento o volume. Eu não sei porquê, mas ele tá meio que abaixando sozinho. Enfim, coisas que só acontecem ao vivo. Mas não tem problema não, me sinalizem que eu vou aumentando aqui pra vocês, tá joia? E aí, gente, primeiro eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu acho que vocês vão acabar se identificando também, porque com certeza isso aconteceu com muitos de vocês. Na época que eu tava na faculdade, eu não fazia ideia, não fazia a menor ideia do que eu precisava efetivamente fazer para ter rentabilidade com a minha profissão. Obrigado, Wilton. Obrigada aí. Tá falando aqui que tá tudo ok. Ótimo, excelente. Eu não fazia ideia. Se tiver algum problema, você me sinaliza, tá bom? Eu não fazia ideia, gente, do que fazer para ter rentabilidade com a minha profissão. Primeiro porque eu nunca tive nenhum advogado na minha família especificamente, né? Não tinha histórico ali de ninguém na advocacia, então tive muita dificuldade de entender como é que funcionava essa dinâmica. E qual que foi a minha criação especificamente? Eu vim de uma família de empreendedores, de pessoas que sempre ralaram ali, né, no dia a dia. Minha mãe sempre trabalhou desde novinha, o meu pai tem essa cabeça empreendedora, mas na mente deles, o que eles precisavam fazer? Ensinar a filha que ela tinha que estudar, que ela tinha que ter uma profissão. Mas eles não me ensinaram que para ser uma advogada bem-sucedida, eu precisaria empreender, eu precisaria aprender coisas que a faculdade não ia me ensinar. E durante muito tempo, o que eu pensava, né, quando eu estava na faculdade, quando eu estava para me formar? Puxa, eu preciso ser muito boa tecnicamente. Eu preciso ser uma advogada top ali, excelente, preciso ser a melhor, preciso ser muito boa tecnicamente. Então, quando eu me formei, o que eu pensava? Se eu for muito boa tecnicamente, eu vou ter muitos clientes. Se eu for muito boa tecnicamente, eu vou entrar num bom escritório a princípio e vou ter um rendimento muito alto logo quando eu me formar. E é aí que, quando eu estava no finalzinho da faculdade, né, já para me formar, já estava estagiando há muito tempo, né, estagiando em escritórios, que eu comecei a quebrar a minha cara. Por quê? Eu comecei a ouvir da galera que estava formando quanto ganhava um advogado recém-formado. Eu comecei a ouvir da galera que estava formando que eles tinham uma dificuldade danada em conseguir cliente. E comecei a ficar muito desmotivada. Por quê? Apesar de estar ouvindo essas coisas, né, das pessoas que conviviam comigo e estava inserida no mercado também, né, já tinha estagiado em escritório, estava trabalhando, estagiando no escritório, eu não sabia o que fazer efetivamente para mudar essa realidade. Então, o que eu fiz quando eu formei? Comecei a fazer uma pós, passei na OAB, né, que é o que muitos de vocês estão fazendo, e comecei a fazer uma pós atrás da outra. Na época que eu me formei, eu achava que eu queria ser especialista em tributário, então comecei a fazer uma pós em tributário e comecei a fazer uma pós-graduação em cima da outra. Comecei a trabalhar em escritórios realmente para ganhar muito pouco. E só que o que eu sempre sonhei na minha vida? Em ter o meu próprio escritório, em fazer dinheiro com a advocacia, em ter uma advocacia rentável. E isso eu não estava conseguindo ali. Eu não conseguia fazer nem sozinha, porque apesar de ter os meus clientes pessoais, porque eu podia, tá? A gente entra em muitos escritórios como associado, eu podia ter os meus clientes pessoais, eu até era boa nisso, em conseguir clientes. Eu não sabia como lidar com esses clientes, eu não sabia como precificar o meu trabalho, eu não sabia como impor um pouquinho ali, né, a minha posição enquanto profissional. Então,
quando eu me formei, durante muito tempo, os clientes passavam por cima de mim, os clientes pintavam e bordavam comigo. Eu cobrava muito pouco, porque eu não sabia como cobrar. E na época que eu me formei, gente, há 11 anos atrás, né? Agora a gente vai para o 12º ano, essa coisa de venda na advocacia era algo inimaginável. A gente não podia falar sobre isso. Isso era um tabu, né? Até hoje ainda é um tabu, mas antes era muito pior. Então, todas essas coisas que a gente vem conversando aqui ao longo das 12 lives, gente, 12 e 11, deixa eu ver aqui, 12, essa é a nossa 12ª live. Tudo que nós estamos conversando aqui desde a primeira live era um tabu e era um assunto privativo daqueles escritórios grandes, né? Dos grandes escritórios de advocacia. E aí, qual que era o grande problema? Eu me formei, comecei a trabalhar perdidona, entrei em vários escritórios de advocacia, inclusive teve uma época que eu entrei num grande escritório porque eu queria entender como eles faziam essa prospecção, como que o cara conseguiu, né, despontar dentro do escritório, só que eu entrava sempre para trabalhar no técnico e eu fazia exclusivamente o trabalho de produção de peças, atendimento ao cliente. Eu não estava no comercial deles, eu não trabalhava no administrativo, então eu não tinha acesso às coisas. Como era um escritório muito grande também, né? A gente não tinha as dicas e o passo a passo para entender o que fazer. Então eu vivi por muitos anos nesse ciclo, que era o quê? Eu achava que para ganhar mais e para ser boa e para ter muitos clientes eu precisava ter mais conhecimento técnico. Então eu fazia o quê? Fazia uma nova pós. E aí gastava dinheiro com essa pós. Só que nessa pós eu só aprendia conhecimento técnico, que era o que eu já tinha. Então eu continuava sem saber quanto cobrar, sem saber como prospectar cliente e ficava ali nesse círculo. Até que um dia eu pensei comigo, né? Tive uma oportunidade, pensei comigo, agora basta. O que eu vou fazer? Eu vou montar o meu escritório, eu vou dar um jeito. E aí conheci. Já tinha uma conhecida, né, que era uma advogada que estava num ritmo bem sucedido, já estava começando a fazer uma grana na advocacia, tinha uma clientela bacana. E eu liguei para ela e falei assim, ô fulana, eu tô assim super insatisfeita com o meu trabalho, meu sonho é ter meu escritório de advocacia, mas eu quero sair daqui, quero entrar em... Olha como eu tava perdidona. Eu quero entrar em outro escritório, pelo amor de Deus, me ajuda, me dá uma dica. E olha, gente, que eu tinha um tanto de cliente por fora, né? E não conseguia ali descontar. Ela falou, olha, eu vou pensar em alguma coisa que depois eu ligo pra você. E depois de um tempo, ela me fez uma proposta. Ela me chamou para montar um escritório de advocacia junto com mais uma outra pessoa, né? E essa outra pessoa é a minha sócia, doutora Rogéria Valentim. E eu não conhecia a Rogéria. Ela falou comigo assim, olha, Cássia, eu divido sala com uma advogada, ela é excelente, ela é muito boa em prospecção, ela tem muitos clientes e vai dar muito certo isso aqui, tenho certeza, vamos montar um escritório, uma sociedade. E no auge do meu desespero, né, tudo que eu mais queria era realmente sair do escritório que eu tava e montar o meu próprio negócio, mas gente, pelo amor de Santo Cristo, eu não fazia ideia de muitas coisas que eu precisava saber, né, naquela época. Eu topei, conheci Rogéria, a gente topou, inclusive entrou mais uma outra pessoa nessa época aí, né, na sociedade. E aí nós começamos esse escritório com a cara, me preparei financeiramente por um período, né, e montamos esse escritório na cara e na coragem. Só que, como as coisas estavam muito boas para serem verdade, nesse meio tempo aí, a gente percebeu que essa dinâmica, né, de muitas pessoas não funcionaria. E eu e a doutora Rogéria, nós nos encontramos. Nós percebemos que a gente tinha um alinhamento de princípios e valores
e que a gente queria muito a mesma coisa e que uma confiava muito na outra. Boa noite, Charles, seja muito bem-vindo, tô ótima. Um beijo para todo mundo que tá entrando. Gente, envie essa live aí pros colegas de vocês, porque tem conteúdo bom aqui, tô contando um pouquinho da minha história. E aí eu falei, Rogéria, e ela topou, vamos desfazer essa sociedade, vamos tocar o bonde aqui só nós duas, porque eu acho que assim a gente vai conseguir ter um direcionamento melhor. Nessa altura, a gente aos trancos e barrancos, tá, gente? Nós já estávamos com a roda girando. O que seria a roda girando? O escritório já estava se bancando, a gente não estava mais colocando dinheiro ali para pagar as contas, porque nós também não investimos muito, né, para montar o nosso próprio negócio. Então o escritório ele já estava se bancando e a gente tinha mudado de sala, tinha descido, mas tudo isso na base de muito trabalho meu e da Rogéria. Nós decidimos que tocaríamos o negócio sozinhas. E a partir daí, a gente começou, pelas vivências que nós tivemos, né, a entender que a gente precisava muito evoluir e ter outras expertises que nós não tínhamos naquela época. É óbvio que, logo quando nós começamos, a primeira coisa que eu falei com todas elas foi, gente, nós temos que tratar isso aqui como um negócio. Isso eu já sabia, eu já tinha essa clareza. Então nós não vamos misturar o dinheiro, né? O dinheiro do escritório é do escritório, o nosso dinheiro é nosso dinheiro. E durante meses nós não vamos retirar nenhum real daqui. O dinheiro é para o escritório. Essa mentalidade eu já tinha. Mas eu não sabia como prospectar clientes, eu não sabia como precificar, eu não sabia várias outras coisas que eu precisava saber para que o meu escritório despontasse, para que a gente começasse realmente a fazer dinheiro na advocacia. Então, aos trancos e barrancos, eu e o Rogério, nós percebemos que precisávamos aprender essas coisas. E o que eu quero que vocês tirem disso, né? E hoje, depois de vários cursos, eu fiz cursos, gente, de gestão comercial, eu fiz cursos voltados para aprender a como lidar com o comercial de um negócio, eu fiz curso para aprender a lidar com o financeiro, não é o meu forte, tá? Pelo amor de Deus, normalmente advogado não é muito bom em fazer conta, mas eu fiz cursos para aprender a lidar com isso. Então a gente começou a perceber que precisava realmente se desenvolver. A Rogéria fez mentoria em marketing, né? E a gente começou a entender que precisava fazer isso para despontar o nosso negócio. E aí que tá o pulo do gato. O que vocês precisam começar a pensar? Não basta a gente ter o sonho de formar e ser um advogado bem-sucedido. A gente tem que ser inteligente e estratégico no caminho que nós vamos tratar depois que a gente sai da faculdade, depois que a gente passa na OAB. Qual que é a atividade mais importante de qualquer negócio, gente? É vender. Pode ser um prestador de serviço, pode ser uma loja no shopping, pode ser qualquer coisa. A atividade mais importante é conquistar novos clientes. A gente sobrevive de dinheiro. Então, independente se você vai ser um advogado autônomo ou se você quer muito ter um escritório com outras pessoas trabalhando com você ou se você tem um sócio, a sua atividade principal é vender. E isso nós não aprendemos na faculdade. Aprendam uma coisa. Não significa que a minha trajetória, o que funcionou para mim, é o que vocês têm que seguir. Mas eu quero que vocês tirem aprendizados disso. Isso vai encurtar o caminho de vocês, tá? O meu objetivo é esse. Então, como que você vai se destacar no mercado? Como que você vai ter rentabilidade? Sabendo fazer coisas que os outros não sabem fazer. A advocacia, ela começou a virar commodity em muitos casos. E aí, qual é o diferencial do advogado que tem muitos clientes? Ele sabe vender. E ele sabe como manter a roda girando.
Ele sabe fazer a coisa funcionar. Eu tô vendo aqui, ó, a psicóloga Miriam, muito obrigada pela colaboração. Eu tive que desconstruir algumas crenças em relação a isso. Quando aprendi, me destravou muito. Gente, olha só, ela tá aqui mostrando pra gente que isso que eu tô falando é verdade. A gente tem muitas crenças limitantes com relação à venda, porque quando a gente pensa em venda, a gente pensa naquele cara chato da loja que fica empurrando aquelas roupas na gente. A gente pensa naquele cara das antigas, né, que ficava querendo vender a Barça, quem é mais velho vai saber disso. A gente pensa sempre naquele vendedor chato. Só que a gente esquece, e eu já trouxe esse conceito em outras lives aqui para vocês, que venda é troca. Você vai trocar o teu serviço, né? Você tem a solução de um problema que aquela pessoa tem. Ela tem um problema e você tem a solução para ele. Então você vai fazer uma troca. Você vai resolver o problema dela e ela vai te dar dinheiro por isso. Então você não precisa ser o vendedor chato. Você precisa saber como fazer esta venda. E existe técnica para isso. Prestem atenção, doutores. Todo negócio começa pela venda. E vocês vão precisar aprender isso. Qual que é a lógica que todo mundo tem na cabeça e que era a minha lógica quando eu formei? Poxa, saí da faculdade, passei na OAB. O que eu tenho que fazer? Uma pós-graduação. E aí, o que eu estou fazendo? Estou gastando mais dinheiro. Estou aprendendo conteúdo técnico, mas eu continuo sem saber como rentabilizar minha profissão. E aí eu fico sempre achando que, puxa, eu tenho pouco cliente, tá me faltando conhecimento técnico, então eu tenho que aprender mais conhecimento técnico, tenho que fazer outra pós. E eu já conheci advogados, gente, que tem 3, 4, 5 pós. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, é a maior verdade do mundo. Na hora de contratar um advogado no meu escritório, eu não estou preocupada com isso. Não vai ser isso que vai trazer a contratação dele. Ou quando um cliente chega para mim, nenhum cliente que eu tenho nunca me perguntou quantas pós eu fiz. Eles nem sabem. Eles sabem que eu sou especialista. Agora, dentro da advocacia, para você ser especialista, você nem precisa de pós. Eu não estou dizendo, não coloquem palavras na minha boca, que não precisa fazer pós, que pós não é importante. Não é isso, tá, doutores? Esse conhecimento técnico, ele é muito importante. O que eu estou dizendo é que quando você sai da faculdade, passa na OAB, você precisa aprender algumas coisas antes de continuar gastando dinheiro. Você precisa aprender a fazer renda. E o que vai trazer renda para você? Vender o seu serviço. E aí, o que a gente tem que fazer e pensar, né? Porque o que normalmente a gente pensa? Ou vou fazer uma pós, ou vou trabalhar para alguém. E aí, obviamente, que tem muita gente que prefere trabalhar para alguém para ganhar confiança, nunca estagiou, né? Fica super perdido porque não tem o conhecimento prático do dia a dia. E não tem problema, tá tudo bem. Só que enquanto você está trabalhando para alguém, crie essas expertises que eu estou falando. Aprenda a vender. Ok, Cássia, você está me contando essa história, está falando que eu tenho que aprender a vender, está falando que na época que você formou, ninguém te falava isso, ninguém ensinava o que fazer, mas o que você faria no meu lugar hoje se você tivesse formado e acabado de passar na OAB? Quais seriam os seus passos? Todos os seus passos. Gente, com a experiência que eu tenho hoje, de mais de 10 anos no mercado, e com as coisas que têm dado certo pra gente, o que eu faria? Primeira coisa que eu faria, tá? Eu escolheria uma área de atuação. Eu escolheria uma área base e 2 ou 3 áreas ali de sustentação. O que é uma área base? É aquela área que vai ser a sua especialidade. É a área que você mais vai falar, é a área que você mais vai cuidar, é a área que você vai se especializar mesmo. E o que são as áreas de sustentação? São aquelas áreas que vão te dando uma graninha até você se tornar realmente um especialista conhecido. Elas vão segurar a tua barra aqui, né? Vão segurar a tua onda.
Então eu escolheria aí qual seria esse meu posicionamento. Depois disso, gente, eu aprenderia a fazer networking de maneira profissional. Eu aprenderia a me relacionar com as pessoas e a contar para elas o que eu faço. Quais problemas da vida delas eu resolvo. E como contar para todo mundo que eu faço. A realmente fazer networking. Para os dois lados. Primeiro, diretamente com os clientes, com as pessoas que estão à minha volta, com os meus amigos, com a minha família, aprenderia como me relacionar com eles para que eles se tornem meus clientes e me indiquem clientes. E para encontrar bons parceiros de negócio. Esses são os primeiros passos que eu daria. Por quê? Porque quando você E olha, gente, eu tenho uma live que eu fiz lá no iniciozinho, eu acho, se eu não me engano, foi a primeira live que eu fiz, tá? Pode voltar lá que vocês vão encontrar isso. Eu ensinei o passo a passo de como fazer as suas indicações virarem um ciclo. Como fazer muitos clientes por indicações. Eu ensinei vocês a fazerem isso. Então vai lá e assiste, tá? Porque vai ser muito importante aprender isso. Por que, Cássia, que você começaria com o networking? Porque normalmente quando você começa a fazer networking, obrigada Miriam, obrigada pelo carinho. Quando você começa a fazer networking, o que acontece? Normalmente as suas primeiras indicações são de pessoas próximas e vêm referenciadas por pessoas que confiam, que gostam de você. Então é mais fácil fechar o contrato, é mais fácil fazer com que essa pessoa assine esse contrato com você, porque ela já vem aí de uma indicação e você fica mais tranquilo para lidar com aquele processo, para conversar com aquela pessoa, mesmo sem ter experiência. E aqui você começa a construir a sua experiência. Por isso que o networking, para quem está começando, é tão importante. Porque você precisa construir autoridade, experiência, segurança. O meu primeiro processo sozinha, tá, gente? Porque eu já tinha estagiado, foi de um dos melhores amigos do meu esposo. Foi um processo de juizado. No final, eu acabei não ganhando nada porque a gente ganhou o processo, mas a empresa era uma empresa fake da internet, estava sumida, a gente não conseguiu encontrar. Então a gente ganhou e não levou. Mas eu ganhei uma experiência muito grande com esse processo. Esse foi o meu primeiro processo. Por isso que o primeiro passo seria esse. Segundo passo, gente, eu separaria as minhas finanças pessoais das finanças do escritório. Eu faria uma continha lá no banco só para o escritório. E não misturaria jamais. E aprenderia como precificar. Nesse primeiro momento, gente, a sua precificação ela acaba sendo mais simples. Por quê? Você não tem uma estrutura, você não tem um custo, então ela acaba ficando um pouco mais simples. Você vai ter que meio que criar alguns números e sempre pensando em ter lucro. Também já dei algumas dicas aqui em lives anteriores, tem post falando sobre isso. Então o segundo passo, eu aprendendo ali a fazer o networking, né, já começando a ter os primeiros clientes, eu separaria as minhas finanças e eu aprenderia a como precificar. Ao mesmo tempo que eu estou construindo a minha clientela, construindo a minha credibilidade, aprendendo a fazer networking, eu faria um curso ou uma mentoria focada em marketing e vendas. Com certeza faria isso, porque aqui você está construindo duas bases. A base da clientela que você já vai criando ali com essas indicações, né? E começaria a aprender a como expandir isso, a como fazer o networking crescer para que você prospecte clientes de outras maneiras. Então faria um curso ou faria uma mentoria focada em marketing e vendas. Gente, eu tenho uma mentoria falando sobre isso, né? A minha mentoria ela é mais focada nas vendas mesmo, no comercial para advogados, a prospecção de clientes. E faria justamente isso, para me desenvolver nesse lado, e aí você também vai ficando mais seguro até para fazer networking. Depois que eu começar
começasse a ganhar bastante confiança, né, com essas pessoas que vêm de indicação, eu começaria realmente a aplicar as técnicas que eu aprendi nesses cursos. E aí a minha roda já estaria girando. E o que eu ia pensar aqui? Em como melhorar cada vez mais o meu relacionamento com esses clientes que eu já tenho. Cássia, como que eu faço para ter um excelente relacionamento com os meus clientes? Gente, feedback constante, atualização de processo, aplicação de pesquisa de satisfação, envie informações claras para ele, sabe? Manual de funcionamento do escritório, tudo isso. Então manteria um bom relacionamento com esses clientes para não perder aqueles clientes que eu já consegui, para fazer com que eles me indiquem mais clientes. O seu atendimento tem que ser incrível. Você está começando, você tem poucos clientes, você consegue cuidar muito bem de todos eles. Faça isso, porque eles vão começar a te referenciar mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. E vai acompanhando as notícias focadas aí na sua área de atuação, né, na sua área base, porque aqui você começa a ter vários insights de prospecção de clientes com essas notícias que vão surgindo. E aí com esse básico, com esse feijão do arroz, com arroz bem feitinho, eu começaria a investir em Google Ads e contrataria alguém para fazer essa gestão para mim. Gente, primeiro a gente tem que estar com o básico bem feito. Não adianta eu investir muito dinheiro em Google Ads, criar anúncios, ter páginas e não saber como lidar com esses clientes, ser inseguro, não saber vender, não saber técnica de fechamento de contrato, porque eu estou jogando dinheiro no lixo. E o cliente que vende anúncio, o cliente que vende Google Ads, é um cliente que não te conhece. Então o trabalho para fechar contratos com esses clientes, ele é muito maior, infinitamente maior. Então o que é o ideal aqui? Você criar toda essa base de networking, de indicações, para depois investir em Google Ads. E aí daqui para frente, gente, é criar tração. Muito obrigada, Daina. Muito obrigada mesmo. Eu adoro esse tema. Gente, se tiverem dúvidas aqui, pode mandar, porque eu me empolgo falando e acabo esquecendo aqui às vezes de trocar ideia com vocês. Obrigada, Cristiane. Obrigada mesmo pelo carinho. E aí, gente, vocês vão pegando tração. Eu já tô fazendo um networking maravilhoso. Nossa, no início do escritório a gente trabalhava muito networking, muito mesmo. E isso trazia clientes maravilhosos pra gente. Já tivemos uma rentabilidade muito boa com clientes de indicação. E quando você cria, depois de fazer tudo isso que eu tô falando, você já criou uma atração tão grande que as coisas vão acontecendo naturalmente. E aí é só crescer. Não se esqueça nunca de produzir conteúdo nas redes sociais, porque as redes sociais, elas vão te trazer clientes, vão te trazer indicações, isso vai trazer autoridade para você, tá? Ai, Cássia, mas eu tenho um Instagram que produzo conteúdo e não consegui nenhum cliente. Mas as pessoas estão te vendo, você não conseguiu ainda. E outra coisa, hoje as pessoas pesquisam a gente na rede social. Eu escuto muito cliente falando: nossa, doutora, entrei lá no seu Instagram, entrei no Instagram do escritório. Por mais que ele não tenha vindo por lá, aquilo ali é uma vitrine para vocês. Então a produção de conteúdo na rede social também é muito importante, tá? E pense sempre que tudo que vocês forem fazer tem que ter uma estratégia por trás. Sabe? Tenha uma meta e crie qual vai ser o plano de ação para atingir essa meta. Porque senão, se a gente for fazendo tudo à moda, vão-se embora, sem calcular, sem planejar, sem estabelecer, a gente não consegue chegar nos nossos objetivos. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. A gente está cansado de ouvir isso, mas isso é verdade.
No final do ano passado, sentei com a minha sócia, a gente fez nosso planejamento estratégico do escritório. Nós designamos uma guardiã desse planejamento. Então, no primeiro semestre, a Rogéria que vai ser a guardiã do planejamento, ela vai acompanhar se nós estamos cumprindo ou não, o que a gente tem que reajustar, é a obrigação dela fazer isso. E no segundo semestre sou eu que vou fazer isso. A gente fez nosso planejamento estratégico, nós sentamos com a equipe no início do ano, trouxemos essas informações para eles e depois nós sentamos individualmente e traçamos as estratégias com cada um. Gente, os escritórios grandes já estão fazendo isso. Quem é um advogado recém-formado na fila do pão para não fazer? Então, se eles estão fazendo, a gente tem que fazer também, porque está funcionando para eles, então vai funcionar para a gente também. Então, não precisa ser nada extremamente elaborado. Inclusive, eu já fiz uma live também ensinando a como fazer um planejamento, tá? Tem uma live sobre isso. Voltem lá e assistam as lives. Essa aqui é a nossa 12ª live. Tem muito conteúdo bacana lá e relevante para vocês. Então, façam tudo por intermédio de estratégia. E eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, gente. Eu falei muito sobre pós, né? E não quer dizer que você não tenha que fazer uma pós. Faça sua pós, né? Se especialize mesmo. Faça cursos voltados para a tua área de atuação, para a tua especialidade. Mas tome muito cuidado para que isso não vire uma desculpa para você não se desenvolver realmente como uma pessoa que trabalha como advogado que tem rentabilidade. Porque a maior desculpa dos advogados é: olha, não estou ganhando dinheiro ainda porque eu estou fazendo uma pós, daqui a pouco eu vou ganhar. Então isso acaba se tornando uma desculpa para que você não se desenvolva enquanto profissional. Muito obrigado, Kaliane, pelo carinho. Ela fez algumas aulas de mentoria comigo, maravilhosa. Que bom, fico feliz. Seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Eu vi que você já entrou mais cedo, está acompanhando aí desde o início. Obrigada mesmo pelo carinho. E aí, gente, a gente acaba usando essa história de fazer pós, de fazer curso técnico, de fazer não sei o quê, para arrumar uma desculpa para que as pessoas não percebam, ou para que a gente mesmo, né, porque pouco importa a opinião das pessoas, para que a gente mesmo não se desenvolva realmente. E você só vai ter uma advocacia rentável se você souber como ganhar dinheiro com a tua profissão. E não vai ser na pós que você vai aprender a fazer isso. E se você for fazer uma pós, fique atento a essa dica. Existem diversos tipos de pós, tá, gente? Foque em uma pós voltada para a prática. Porque se você pega uma pós extremamente teórica, você vai continuar com as dificuldades que você já tinha no dia a dia. Porque a teoria é muito diferente da prática. Então, quando você for fazer uma pós, pesquise uma pós que é focada em conteúdo prático. E existem também cursos, gente, que são mais baratos, porque às vezes a gente forma, tá com uma graninha baixa, né? Ainda tá ganhando muito pouco, não tem clientes, a família não tem condição de ajudar. Existem cursos que são baratos e que são bons, sabe? Tem muito curso online legal voltado para prática e que vocês vão aprender vários pulos do gato, várias coisas diferentes para aplicar ali no dia a dia também. Então não estou demonizando a pós, não é isso. O que eu quero que vocês mudem é a mentalidade. Vocês não precisam formar e correr para fazer uma pós. Vocês precisam formar e aprender a como fazer com que o seu serviço te traga renda, te traga uma rentabilidade. E se você quer muito ter um escritório de sucesso, né, ter um grande escritório, você vai precisar aprender mais ainda. Então, se eu me formasse hoje, gente, eu faria isso. Eu vou fazer um resumo aqui para vocês, porque tem muita gente que entrou aqui agora. O que eu faria? Primeiro, eu me posicionaria. Escolheria uma área de atuação principal, que é aquela área que vai ser minha área do coração, minha área de especialidade, e algumas áreas
de sustentação, que são aquelas áreas que vão te dar uma graninha, que vem um dinheiro mais rápido, até que você consiga se tornar realmente uma referência aí na tua área de atuação. Ao mesmo tempo, né, me posicionei, eu aprenderia a fazer networking de maneira profissional, para começar a me desenvolver a partir das indicações que eu recebo. Porque quando eu estou começando, é muito mais fácil eu lidar com clientes que já me conhecem ou que foram indicados por alguém. Faria, depois disso, um curso focado em marketing e vendas na advocacia. Separaria as minhas finanças pessoais das finanças do escritório e aprenderia a precificar. E depois que eu já tivesse aí com essa roda girando, né, ganhando confiança e tudo mais, eu investiria, obviamente que eu separaria um dinheiro para isso, né? Investiria em anúncios no Google Ads, mas contrataria alguém para gerenciar isso para mim, para fazer as páginas, né? E para fazer esse trabalho de Google Ads. E produziria conteúdo, obviamente, na rede social, porque isso é fundamental. Então, se eu me formasse hoje, passasse na OAB hoje, gente, esse é o caminho que eu seguiria, porque eu percebi com toda essa história que eu contei para vocês, com a minha experiência de vida, que isso encurtaria o caminho, né, para eu chegar até onde eu estou hoje. Não precisaria levar tanto tempo. Perdi muito tempo rodando nesses ciclos que a gente conversou lá atrás. E a minha intenção hoje aqui é trazer esse alerta, essa mudança de mentalidade para vocês. Porque aquele advogado que sabe vender, ele está muito à frente dos outros, que tem todos os bloqueios possíveis com relação a isso, que acham que a advocacia não pode vender e por aí vai. A tua concorrência ela vai ficar lá embaixo, você vai estar cá em cima, em outro patamar. Então entendam isso, é isso que eu quero que vocês vejam. E eu já estou falando disso desde a primeira live, tá? E o que acontece aqui, gente? Eu estou fazendo essas lives toda segunda-feira às 19h30. E eu gosto de lembrar vocês sempre, eu posto tudo aqui e tudo mais, trago os temas, normalmente apresento os temas na quinta ou na sexta-feira, mas para que você seja efetivamente lembrado da live, porque eu sei que segunda-feira é um dia corrido, vai lá na minha bio, tem um link, e se inscreva lá no link. Quando você se inscreve no link, você vai receber um lembrete. Vai começar a live da Cássia, hoje tem live, o tema é esse. E aí vocês vão conseguir aproveitar todas essas lives ao vivo que a gente faz aqui às segundas-feiras. Quero trazer transformação para vocês. E aí eu queria fazer um combinado. Além de vocês se inscreverem lá no link da minha bio, eu quero trocar ideia, eu quero tirar as dúvidas, quero fazer lives com temas que vocês realmente se interessem, né? Então, me manda por direct quais são os seus maiores problemas aí no dia a dia da advocacia, voltados para prospecção de clientes, para precificação, para venda, né, para marketing. Me manda lá quais são as suas dúvidas. E me manda também quais foram os maiores insights que vocês tiveram aqui com essa live de hoje. Se tiveram algum insight também com as lives anteriores, podem mandar, porque a gente vai trocando ideia, tanto para sanar as dúvidas, né, e resolver os problemas de vocês, quanto para ver o que está funcionando e começar a aplicar com mais afinco, trazer esses exemplos aqui pro pessoal, porque o que está funcionando também serve de exemplo, né? A gente tem que saber o que está funcionando para seguir por esse caminho também. Então, vamos combinar isso? Vocês vão me apresentar quais são as maiores dúvidas, dificuldades do dia a dia de vocês e vão me trazer quais foram os maiores insights. Tá bom, galera? Eu combinei com vocês que essa live duraria de 30 a 40 minutos. Quero agradecer muito a presença de todo mundo que esteve aqui comigo até agora. Apliquem, porque isso vai mudar a vida de vocês. Depois quero que vocês me contem também, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e até segunda-feira que vem. Espero todo mundo aqui às 19h30.